Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Gente, o vídeo que eu vou fazer aqui hoje é um vídeo que eu decidi do nada gravar e não tinha nada planejado e eu decidi falar sobre isso. Eu espero que vocês gostem. O que eu tenho para falar aqui hoje é uma coisa que muita gente já passou por isso, inclusive passa, eu já passei muito por isso, que é lidar em ambiente de trabalho tóxica, com pessoas tóxicas, com pessoas arrogantes, e isso é uma situação muito difícil de lidar. E o que eu vou falar aqui hoje vale da parte da minha experiência, mas eu acredito que muitas pessoas possam se identificar, porque como eu acabei de falar, muitas pessoas passam por esse tipo de situação no serviço também, né, no trabalho, e eu já passei muito por isso. Como é difícil você lidar com pessoas, né, mas não tem para onde a gente correr. A gente tem que lidar com pessoas porque nós precisamos uns dos outros, mas é muito complicado. Eu trabalhei em um lugar, eu já trabalhei em tantos lugares na minha vida e eu já passei por isso muitas vezes. E a cada vez é um aprendizado diferente, né? Em uma determinada fase da minha vida, eu trabalhei em uma empresa que eu comecei ali, trabalhando ali na produção, e os donos do lugar, né, eles gostaram de mim, gostaram do meu trabalho e me ofereceram o cargo de gerência desse lugar. E é muito complicado para as pessoas entenderem que quando você trabalha em um lugar, a hierarquia, né, a sua posição dentro da empresa, ela não pode influenciar no seu caráter. E muita gente não, não vê dessa forma, né? Por que eu estou falando isso? Porque não é porque eu tenho uma posição numa empresa, dentro de uma empresa, como um gerente, como um supervisor, que eu tenho que me achar melhor do que as pessoas que trabalham ali. Porque o gerente, o supervisor, seja qual for o seu cargo dentro da empresa, você é uma pessoa que tem mais responsabilidades do que os outros. Não que as responsabilidades deles sejam inferiores às suas, mas o gerente de uma loja, por exemplo, ele tem muita responsabilidade, porque além do trabalho, ele tem que tomar conta do trabalho das pessoas também, porque ele está ali para isso. Então o que eu quero falar aqui hoje é que é muito difícil você lidar com essas situações, porque as pessoas acham que quando você tem um cargo mais elevado, que você tem que tratar as pessoas com inferioridade. E eu passei por uma experiência uma vez que os donos dessa empresa que eu trabalhava, eles queriam que eu tratasse os funcionários como se eu fosse melhor do que eles, como se eles fossem inferiores a mim. E eu não fazia isso, sabe? Eu lembro de uma determinada, um dia, né, que um desses donos chegou para mim e falou assim: olha, a gente chega aqui, a gente te vê limpando o chão, a gente vê você lavando balde, né? Que tinha um monte de balde que ficava lá no estoque de produtos que eles compravam os produtos, vinham nos baldes, né? E quando acabava a gente reutilizava. Então, eu lavava os baldes, né? A gente limpava o chão da loja, a gente lavava tudo. E como eu era o gerente dali, para eles, para os donos, eles não gostavam de eu estar trabalhando junto com a equipe, sabe? E eles falavam para mim: a gente chega aqui, você tá limpando o chão. A gente chega aqui, você tá lá lavando balde. Você não tem que fazer isso. Você tem que chegar aqui e colocar essas pessoas para trabalhar. Você tem que chegar aqui e delegar funções para eles. É delegar que fala, né, gente? Tem que fazer assim, assim, assim. Só que na minha cabeça isso nunca deu certo. Isso nunca funcionou e não vai funcionar. Porque a partir do momento que você se acha superior a uma pessoa, porque você está no cargo de uma gerência, você não é um líder. Você é apenas uma pessoa que se acha melhor do que as outras. Porque um líder, ele vai trabalhar junto com as pessoas. E aí eu falava para ele, olha, eu falava para eles, né? A partir do momento que vocês me colocaram aqui para trabalhar na função de gerente, não é porque eu tenho que ficar parado apontando dedo para um, dedo para outro, e falando, faz isso, faz aquilo. Isso não é ser gerente. Isso é ser uma pessoa que tem o ego inflado. Se eu vim da produção, de onde eles estão trabalhando também, e fazia o que eles faziam, não é porque agora eu sou supervisor deles, eu trabalho nesse cargo, que eu sou melhor do que eles. Muito pelo contrário, eu tenho que saber o que eles fazem. Porque como que eu vou cobrar de alguém algo que eu não sei fazer? E, gente, esse pessoal, eles tinham uma certa raiva de mim, porque eles queriam que eu fosse um carrasco, sabe? Eles queriam que eu pisasse nas pessoas, sabe?
que eu humilhasse as pessoas muitas vezes para mostrar que eu tinha um cargo ali na empresa, e eu nunca fiz isso, sabe? Eu acho isso muito baixo. Então hoje eu tava pensando muito antes de gravar esse vídeo, e eu tava pensando sobre tantos lugares que eu trabalhei que foi assim, sabe? Nessa mesma empresa eu trabalhei em vários lugares, né, em cidades diferentes, e teve uma determinada cidade que eu nunca esqueço desse dia. A loja ela tava com as vendas muito baixas, a gente não tava vendendo muito, e aí o dono falou assim pra mim: olha, eu quero que você me ajuda no marketing, né? A gente vai sair amanhã pela cidade de carro, você vai sair comigo e a gente vai distribuir panfleto na cidade para poder divulgar a loja, pra gente poder vender mais. E como eu era ali, né, o gerente do lugar, eu falei: não, vamos colocar essa loja para vender e tal. Beleza. E a gente saiu ali, distribuiu uns panfletos, e naquele dia, e as meninas que trabalhavam comigo naquela loja, gente, elas eram muito gente boa. Era um pessoal assim, ó, que eu não tinha nada pra reclamar deles, sabe? Faziam o trabalho deles de boa. E eu não sou aquele tipo de gente que fica controlando, porque você tá, tá sentado, tá mexendo no celular. Se você tiver feito o que você tem pra fazer e o seu trabalho tiver feito, ok. Às vezes você trabalha em um lugar que tem uma regra que não pode mexer no celular. Tudo bem, você vai seguir a regra da empresa. Só que ele não tinha. E os donos queriam ficar impondo aquilo ali pros funcionários, sabe? E muitas vezes desanimava eles de trabalhar, porque eles eram bons funcionários. Eles eram bons funcionários. Então, você pegar seu celular ali para mandar uma mensagem pro seu pai, pra sua mãe, pro seu primo, o que tem a ver? Isso não vai influenciar no seu desempenho, sabe? É claro, eu entendo que tem gente também que não quer trabalhar, quer ficar o tempo inteiro, né, no celular, mas ali não era o caso. Enfim. E aí ele falou pra mim assim que a gente ia sair pela cidade para poder fazer propaganda. E nesse dia, como todos os dias, essas meninas que trabalhavam lá no turno da manhã, elas lavavam a loja assim, ó, de um jeito, lavava a loja todos os dias. O chão era branco, tudo na loja era branco, prateleira, tudo era branco. E ficava impecável. E eu trabalhava com elas todos os dias, eu via a forma que elas trabalhavam. E a gente saiu para poder panfletar, né? Quando a gente voltou, não tinha cliente na loja, porque eu não lembro se era uma terça-feira, uma segunda-feira de manhã, não tinha muito movimento, né? O movimento era mais no final de semana. E não tinha um cliente na loja. E essas duas funcionárias, elas estavam assim em pé, assim, no balcão, e não tinha nada para fazer, gente. Nada. Tava tudo feito, tava tudo limpo, tava tudo organizado. E o dono da loja, ele me chamou lá no fundo da loja e falou muito desaforo para mim. Ele falou assim, eu lembro como se fosse hoje: eu não quero saber de funcionário parado. Eu quero pessoas em movimento. Coloca elas, nem que seja para limpar o teto, para ficar esfregando o balcão, para ficar esfregando o chão. Mas eu não quero ninguém aqui parado, eu quero produção. Gente, aquilo me irritava de uma forma, sabe? Isso me irrita. E eu falei pra ele: eu não vou fazer isso. Eu não vou chamar elas e eu não vou ficar dando sermão em pessoas que fazem o trabalho delas bem feito só porque eu quero vê-las em movimento o tempo inteiro. O bom funcionário não é aquele que fica sem trabalhar 24... A todo momento que você tá olhando pra ele, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Não. Isso não é trabalhar bem. A pessoa, quando ela trabalha bem, ela faz o que tem que ser feito de forma... E da forma bem feita, entendeu? E pra ele queria ver as pessoas trabalhando o tempo inteiro. E aí eu chamei ele e falei, olha, eu não vou dar nada pra elas fazerem simplesmente porque não tem nada pra elas fazerem. O teto tá limpo, as paredes estão limpas, a sua loja tá brilhando. Gente, o chão da loja tava brilhando. Tá tudo impecável. Eu confiro o trabalho delas, não tenho o que fazer. Agora, se a loja não tem movimento, não é culpa delas. Isso daí cabe a nós, que a gente acabou de ir na rua, de fazer a nossa parte, de fazer a propaganda. Agora, elas não têm o que fazer. Elas estão cumprindo o que elas têm que cumprir. E os funcionários, gente, eles eram pessoas assim, ó, amáveis. Eles gostavam de trabalhar lá. Só que isso desanimava muito, sabe? E eu fico observando essas coisas e eu vejo como que isso desanima. Muita gente fala, trabalhar é difícil. Trabalhar não é difícil. O que é difícil é o que as pessoas fazem no ambiente de trabalho. De tornar o trabalho um ambiente pesado. O trabalho ele não tem que ser uma coisa estressante, nem difícil, nem pesada. As pessoas tornam isso. A convivência é difícil. É chefe que persegue funcionário, que quer prejudicar funcionário. É chefe que fala, eu odeio atestado, eu odeio funcionário que dá atestado. Porque o seu funcionário ele tem que ser um robô, ele não pode passar mal.
sabe? E eu começo a observar essas coisas e, gente, eu sinto, sabe, uma agonia tão grande, porque eu já conheci tanta gente assim, e nessa determinada empresa, eles tinham muita raiva de mim, por quê? Porque a equipe que eu trabalhava, eles gostavam de mim. Porque eu brincava muito com eles. É claro, eu não vou falar que eu nunca tive embate com ninguém. Eu já lidei com um funcionário que era folgado, com pessoas que você via que não queria trabalhar, que não queria fazer nada, ou que queria fazer as coisas de qualquer jeito e, e não queria que você falasse nada com eles. Aí já era diferente, né? Eu chamava, conversava, falava, olha, aqui é um ambiente de trabalho bom, mas isso que você está fazendo não está sendo legal, porque está prejudicando toda a equipe. Então eu conversava, eu aconselhava, mas eu não destratava, porque eu nunca gostei disso, sabe? Ah, porque eu sou um gerente, e aí as pessoas enchem a boca, né? Você é um gerente, você é um supervisor, você é uma pessoa que tem cargo com mais responsabilidades do que os outros. Isso não te faz ser melhor do que ninguém. E a maior raiva dos donos dessa empresa é porque eles queriam me manipular, sabe? Nesse sentido, de querer colocar o meu ego lá em cima, que eu era melhor do que todo mundo. E a gente não é melhor do que ninguém, sabe? E hoje eu tava lembrando muito disso e eu decidi gravar esse vídeo aqui para poder falar sobre esse assunto, sabe, gente? Porque você vê muita gente que já chega no trabalho desanimado, já chega no trabalho sem vontade de fazer nada. Muitas vezes não é pelo trabalho em si, mas é por causa de pessoas desse jeito que tornam o ambiente ruim. Eu falo isso porque eu lembro quando eu estudava, que eu estava no ensino médio, eu nunca gostei das matérias, por exemplo, de matemática, física e química. Não eram matérias que eu era muito fã. E no segundo ano do ensino médio, eu tirava notas boas em química. Porque a minha professora de química, ela era excelente. Só com a aula dela, você não precisava estudar para a prova, de chegar em casa, pegar o seu caderno e estudar. Porque a aula dela era tão maravilhosa que você aprendia ali, sabe? Eu detestava a matéria, mas eu aprendia porque ela era boa. E assim, muitas vezes é na empresa. Às vezes você não é muito fã do trabalho que você faz, mas existem diversos fatores, né? Primeiro, a necessidade de você se sustentar. Às vezes você quer, você sonha em trabalhar em tal lugar, mas você ainda não pode trabalhar e você vai arrumar um trabalho perto da sua casa ali ou em outra cidade, fazendo algo que você não quer fazer no momento, mas mais pela necessidade, né? De você ter que sobreviver, ter que fazer as suas coisas. E muitas vezes, mesmo fazendo trabalhos que você não goste, não que você não goste, mas que não seja ali o que você quer estar fazendo no momento, se você encontrar pessoas que vão te levar para frente, de pessoas que vão te motivar, mesmo assim você vai ficar animado para trabalhar. Porque vai ter. É o mesmo exemplo dessa minha professora. Eu não gostava de química, mas a forma que ela ensinava a matéria, eu aprendia. E eu já trabalhei em tantos lugares que eu não era muito fã do trabalho. Mas como eu trabalhava com equipe muito boa, com pessoas muito boas e com pessoas muito legais, aquilo ali acabava me fazendo render no meu trabalho, entendeu? Então, assim, é muito difícil não é difícil você trabalhar, mas é difícil você lidar com essas situações. E a maioria das empresas, elas querem robôs para trabalhar para elas. Elas querem pessoas para poder manipular, e essas pessoas que elas manipular as outras pessoas para eles, entendeu? E eu nunca concordei com isso, gente. E hoje eu fico lembrando e eu me sinto muito aliviado, sabe? De não ter tido atitudes que eles queriam que eu tivesse. De maltratar muitas vezes as pessoas, de ser arrogante a ponto de gritar, de dar ordem. Eu já ouvi, por exemplo, você é muito bonzinho, você passa muita mão na cabeça. Não. Eu já demiti pessoas, eu já dei advertência. Mas era aquela história, eu falava, olha, isso aqui tá errado. Se você não fizer, vai me prejudicar, vai prejudicar o restante da empresa, então eu vou te pedir que você faça. Se você não fizer, vai ter a consequência, que era uma advertência, ou que era uma suspensão, ou às vezes demissão. Mas eu me sinto muito aliviado porque eu nunca levei isso como um peso, porque eu sempre tratei as pessoas de igual para igual, sabe? E é tão engraçado porque, assim, esses dias eu li um negócio, não sei se é um meme, uma frase que eu li, até dividi com outras pessoas, compartilhei com outras pessoas isso, que falava assim, ei, humildade, viu? No final das contas, é terra na cara de todo mundo. E é verdade, gente. As pessoas se acham melhor do que os outros, todo mundo vai pro mesmo lugar. A terra que vai comer a minha carne quando eu morrer, é a mesma que vai comer a carne de qualquer outra pessoa.
Só que as pessoas se acham por causa de posição social, por causa que eu sou isso, que eu sou aquilo. Gente, é uma mentalidade tão medíocre que, olha, eu me sinto mal, sabe? Ao ver como que as pessoas lidam com isso, sabe? É muito complicado. E justamente porque eu nunca tratei as pessoas com superioridade pelo cargo que eu exercia. E olha que os donos das empresas, eles queriam que eu fizesse isso, sabe? Então, gente, eu tava refletindo muito sobre isso hoje. Sobre o quanto as pessoas tornam o trabalho difícil. Elas tornam o trabalho difícil. Eu não tô falando que a gente vai lidar com situações fáceis o tempo inteiro, que a gente vai lidar com pessoas fáceis o tempo inteiro. A gente vai ter dificuldades no trabalho, né, obstáculos que a gente vai enfrentar em todo lugar, não só no trabalho. Mas não deixa que essas coisas te façam achar melhor do que os outros, porque você tem um cargo de gerência, porque você é um supervisor. Gente, isso não significa nada. Como eu falei, você é uma pessoa que tem mais responsabilidades do que os outros dentro da empresa, sabe? E eu me sinto muito aliviado e leve, sabe? De não ter tido essas atitudes que as pessoas queriam que eu tivesse. E em qualquer lugar que eu vou trabalhar, eu faço isso, sabe? Ah, mas você tem que entender que você é um gerente. E daí? E por isso eu posso falar. Sabe por quê, gente? Eles queriam que eu fizesse isso aqui, ó. Fulano, faz isso. Fulano, faz aquilo. Vai ali e pega aquele rodo. Pega aquela vassoura. Agora lava aquele balde. Sem eu fazer nada, sabe? E eles queriam que eu falasse isso de uma forma arrogante. Arrogante para funcionário. E eu nunca fiz, sabe? Nunca fiz. Porque eu acho que você trabalhar você não tem a necessidade de humilhar as pessoas, sabe? Você pode se dar bem sim com os outros, você pode construir um local de trabalho bacana, uma relação legal com as pessoas, tratando todo mundo bem. Porque na verdade todo mundo gosta de ser tratado bem. Mas o ser humano é assim, né? Você dá o poder pra ele e aí você conhece quem que ele é. Mas é isso, gente. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Esse assunto veio à minha mente. Eu queria dividir um pouco da minha experiência aqui pra vocês, com vocês. Se você é um líder ou um gerente aí, se você estiver me assistindo, por favor, não trate as pessoas que você trabalha assim, tá bom? Trata elas com respeito. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.